podcast eu vou te contar, vai falar hoje com uma lenda do futebol amapaense, Arcanjo José do Rosário Almeida, conhecido popularmente por Zezinho Macapá. Ele que é o rei da resenha, gente. Todo mundo fala isso, né? Os colegas, os amigos. Filho do Lourenço Tavares de Almeida e da dona Luísa do Rosário Almeida. Nasceu em 25 de março de 1957, no conhecido e popular bairro do Laguinho, onde começou a jogar futebol na sede do escoteiro Veiga Cabral, que era o Centro Educacional do Laguinho. Em 1967, ingressa no Flamenguinho do seu Lima, e depois passou pelo América do seu Bernardo, passou pelo Guarani do seu Milton Correia, passou também pelo Olaria Maguari do seu Gabriel, o Demolidor. Nunca perdeu uma partida e nesse time, por incrível que pareça, só cracaço. Ele vai falar isso, tá? E depois foi convidado ao São José, gente, onde chegou em 1971 e substituiu o Antonino Costa e nunca mais saiu da titularidade. Em 1973 ganhou o tricampeonato amapaense. E depois, foi campeão pelo Remo em 1977, quando convidado em 1976, a fazer parte desse grande clube brasileiro, um dos melhores do estado do norte do país, do Pará. Zezinho Macapá, é uma honra tê-lo, você, aqui no podcast Eu Vou Te Contar. Me conte uma história. Você começou no futebol de salão, é por isso que você tem esse drible, esse domínio, aquela rapidez do passe no futebol. Para mim, você foi o futebol arte do Amapá. Primeiro, meus cumprimentos, encantado aqui falar com o nosso Carlos. Foi minha cria, rapaz, eu estou muito contente. Obrigado. Foi minha cria ali do Laguinho, eu frequentei muito a casa dele, por conta dos irmãos mais velhos, Evandro, Luiz e o nosso Zé Luiz. Eu vou começando cumprimentando os vós, dois carcaços de bola. Eu nasci no Laguinho, ali na Nações Unidas, hoje, onde era a sede de São José, que foi vendido uma outra história que eu não quero me meter nessa seara, E nasci ali naquele pedaço, era um terreno do meu pai, uma casa, nasci lá. Passei para Antônio Siqueira e lá vivi uma parte da... a dona Luísa até hoje mora lá, a minha mãe mora lá. Então, eu fui criado ali no Laguinho, Antônio Siqueira, do lado do Guarani, que era a casa do Sr. Milton Correia. 3 casas. Da minha era a casa do Sr. Milton Correia, onde eu sou muito amigo de todos lá, que Deus o tenha, os que já foram, Miltinho, Jerusa, Vera, Mário, Marivaldo. Vale ressaltar que hoje o estádio Zerão é Milton Correia, em homenagem a esse grande desportista que foi da época. Então fomos criados ali. E todos nós éramos obrigados, ali do Laguinho, quase que imposto, nós sem sabermos, por conta de que o seu Milton era uma pessoa assim. Por isso ele deixou um legado. Ele pegava aquela molecada lá e quase que obrigava, ia na casa dos pais buscar para jogar no Guarani, para que nós entendêssemos. Eu só fui entender, Carlos Faia, depois de um tempo, que tem um ditado que diz: quem pratica o esporte, que respeita a regra do jogo, tem tudo para dar certo. Estou falando de ti, que eu não fosse craque, mas como tu fosse uma pessoa de mim, que eu respeitei a regra, que o esporte me impôs, tipo horário de chegada, dedicação nos treinos, respeitar treinador, respeitar o preparador físico. Por que eu tinha que ficar no banco? Quando eu trouxe para casa, que eu tinha que respeitar pai, que a minha mãe dizia, não vais. Hoje, era o mesmo que tinha
nos clubes, né, amador, de pelada, mas que isso aí, o esporte, te leva para esse lado. Então, quando você respeita essa regra que nós respeitamos na juventude, crianças, tinha que dar certo e deu. Então foi assim que o seu Vitor corria lá, não era treinador, não era nada, mas simplesmente unia aquela gama de moleque muito bom para ali, Camorim, meu compadre Carlos, eu joguei lá, e tinha tantos outros jogadores lá, o Nonato do Soraci, o filho dele, Mário, o nosso Zebu goleiro, né, que era um moleque muito bom também. E foi assim a nossa infância, começamos ali pelo Guarani, mas o Guarani tinha suas limitações. Quais eram as limitações? Tu ia ali no campo do Bariri, né, onde você morava na frente, sim, e eu, né, bem próximo lá. Tinha um momento que dava. Olha, gente, vale ressaltar que o Zezinho Macapá está falando nessa Praça Bariri, que depois, em homenagem ao seu pai, sim, passou a se chamar Tavares de Almeida. Né? E hoje, para informação dos senhores, é onde fica a UNA, a União dos Negros do Amapá, aquela frente ali do Azevedo Costa, tá? Só para a gente ilustrar então, a nossa história aqui. Nós, moleques, nós íamos lá para o Bariri. E assim, então lá chegou uma hora que deu. Agora, não tinha onde ficar, os mais velhos tomavam conta dos moleques. Foi quando nós migramos para a sede do escoteiro, também que tinha um projeto lá de escotismo, né? Sim. Obediência, tinha que ser lobinho, tinha que ser escoteiro, e tinha aqueles torneios lá. E as meninas bandeirantes, não esquecer da mulherada. E tinha, né, aqueles torneios lá dentro da sede, e nós, os escoteiros, e nós acabamos migrando para a sede dos escoteiros. E lá na sede era impressionante. O projeto que tinha lá, um deles era fato, não tinha como tu te livrar. Tu só podia disputar os torneios se tu trouxesse um bilhete lá dos padres. Tinha que ir na missa, o padre assinava um bilhete quando chegar na hora do teu jogo, tu apresentava, tu não jogava. Agora, Zezinho Macapá, em 1967, segundo o registro, você foi pro Flamenguinho do seu Lima. Era um time infantil que disputava contra o Reminho, do bairro do Trem, que tinha lá o grande craque que jogou com você, o Bira. Sim. Tá? E também tinha o Náutico, do nosso grande mestre Sacaca, e outros times. Estou só citando uns para não alongar muito. E lá você jogou com o Álvaro, que depois foi um grande goleiro contratado pelo Paysandu, o Alemão, que já se foi, que Deus o tenha, o Palhinha, que inclusive foi funcionário nosso, se aposentou agora recentemente no Tribunal de Justiça, o Campos, o Pererequinha, o Zé Carlos, o Carlos que ele fala, gente, é o Carlos Limão, que também foi um grande craque, hoje é perito da Polícia Técnica, que também vou convidar para vir conversar com a gente sobre a fundação dos Piratas Estilizados, e também passou pelo São José, e hoje é um grande cidadão laguinense. Como craque. Então, nesse intermediário que você jogava, porque nós não tínhamos compromisso com nada. Nós íamos na sala de escoteiro e nas áreas vagas, o seu Lima, né? Era um cara que tinha vindo aí do Maranhão, ele veio para cá, morou ali no Lagueira Desportiva, fundou o Flamenguinho como torcedor do Flamengo. E fundou o Flamenguinho, que era o Flamengo Grande, e num processo ele criou o Flamenguinho, fomos para lá, Álvaro, Alemão, Paulo Palhito, eu fui, Pererequinha, todos os moleques bons de Macapá tinham que jogar no Flamenguinho. Campos, tem uma foto lá rolando lá por casa. Eu quero que você me dê pra gente botar aqui pro pessoal ver. E nós fomos pro Flamenguinho. Era um time imbatível, né? Um time imbatível, só craque, moleque é craque. E nós rolávamos o território, que era pequeno, né? Tu ia no trem, alguns bairros. Tinha um trem. Campo do Curru, lá no Curru. Tinha o Campo do América. E o Jesus de Nazaré. Né? O Jesus de Nazaré. E acabavam os campos. Quaracinuns, eram esses campos que nós damos. Jogamos muito contra o Oratório, o time do Oratório, que era a Orca ali dos padres. Tinha o Rodolfo, o pai dele era o... Morava ali. O filho do Teixeirinha. O Rodolfo era um moleque da nossa geração, que era filho do Teixeirinha, que tinha um posto. É Souza. Sim. Ele tinha um time também ali, formado ali no bairro dele.
Ali era a favela, né? Sim, na favela. E nós também tínhamos alguns embates com eles lá. Era muito bom. Isso foi a nossa criação de moleque até que você, né, pinçado a dedo, jogávamos nossa pelada pelo Flamenguinho e voltávamos para dentro da sala de escoteiro. Isso eu já tinha passado pelo Guarani. Não, pelo Guarani, porque o Guarani tinha um limite para nós moleques. O Guarani treinava, por incrível que pareça, no trem. No campo número 12 ou número 3, lá no trem. Que Praça da Conceição? Na Praça da Conceição, porque a maior parte dos atletas do Guarani naquela época era do trem. Então, voltando. Nesse inteirinho, todos nós, né, tínhamos um prazer, nós fomos estudar. Terminava o primário, você ia para o gênio. Todos os homens tinham que estudar, quase como uma obrigação do país. Não vou nem pensar em questão agora, que se você falar... Você teve uma passagem em 1968 pelo América do seu Bernardo. Sim, tá. Onde é hoje a Praça Chico Noé, gente. Ali tinha uma sede de madeira e o seu Bernardo era comércio... Tinha um comércio lá e... Tinha um comércio, tá. E fundou o América. Fundou o América. Então toda a molecada passava lá no América, mas o América era mesmo que o Flamenguinho. Tu tinha uma folga, tu era no América, mas eu joguei depois no América. Essa história que eu vou te contar. A gente foi estudar no GM, lá no GM tinha as Olimpíadas. Eu costumo dizer que as Olimpíadas eram o divisor de água. Todos os clubes, presidente de clube, diretor, treinador, iam assistir às Olimpíadas. Quando acabavam as Olimpíadas, eles pensavam os craques se destacavam. 14, 15 anos se destacavam nas Olimpíadas e puxavam para os clubes. Foi Jonas, foi o Eloy, que era goleiro, Jonas lateral, eu, o Pretote, lateral esquerdo. Acelino, Jacaré. Sim, o Acelino, é meu compadre Acelino, trabalhou na Câmara. Meu amigo, vou convidar ele para vir aqui também. O Jacaré é um funcionário também do governo, trabalhou muito tempo na STE, eu acho ali. Valdir Paiol. O Valdir é um que depois migrou para Santana. Migrou para Santana, jogava comigo de meio de campo. O ataque, o nosso ataque... É um ataque que não tinha como parar. Máriozinho, que Deus o tenha, Bira, o nosso cracaço, meu amigo até hoje é o Campos, e o nosso motorista trabalhando na Polícia Técnica, o nosso Toto. Um timaço, quando nós saímos de lá, já fomos migrando para os clubes. E por incrível que pareça, Zezinho Macapá, esse time todinho que a gente terminou de falar, eles foram para grandes clubes. Sim, porque os caras iam lá nas Olimpíadas, viu os moleques jogar e de lá tiravam, iam buscando para os clubes. Bira, Mariozinho foram para o Macapá, eu, Campos e o Pretote fomos para o São José, o Jonas também foi para o Macapá, o Eloy, que era o pai dele, era o Vines, era um bom goleiro. E aí, pela necessidade, migrou para Belém, porque o Júlio Velho tinha uma grande influência no Clube do Remo. O pai dele era repórter desportivo, é isso? O Júlio Velho? O Eloy? O pai do Eloy? Não, ele tinha sido o grande goleiro do Remo, em outroras. Do Remo, tá. Foi. Ele veio daí do Uruguai, Paraguai, veio pro Remo, do Remo ele veio e casou, a esposa daqui de Macapá, migrou para cá, passou um tempo aqui. Então foi essa a nossa juventude. Nesse inteirinho, sai de lá, entre o São José, que eu voltei pro São José, né, 71, 72, eu já era meio que da base ali do São José. Mas antes também, você jogou num time que era do seu Gabriel, que esse time em 2 anos de vida nunca perdeu e nem empatou, que era o Olaria Maguari, o Demolidor. Sim. E nessa lá, sim, você também jogou com o Zebu, o Jonas, o Zé Luiz da Magá, o Lia, o Edevonildo Prado. Nosso Lia, era o nosso goleiro titular, o Zeburo reserva. Temica, Carlito, Mário Correia, que é filho do seu o nosso lateral esquerdo. O Bala. Ponta direita, o Bala é o nosso Bala lá, que tem muita história aqui dentro do Carlos Limão, depois a gente vai falar do Bala também. O Vilmar, Palhinha, Alemão, todos se jogaram lá. Campos Perereca, Araribóia, Jucivaldo Lima, que depois foi pro Motoclube. Sim. Isso. Tá. Então o nosso Jucivaldo é o Jussi, que jogou, brilhou no São Zé, no Santana, foi para Paysandu, rolou, tá no Maranhão até hoje. Então, é porque no Amador, tu migrava de tu tá na tua casa, batia o palma. Bora lá. Todo mundo sabe ali do lado aqui que meu apelido lá era Coati. Coati! Eu não estava fazendo nada, só tinha 2 coisas que eu fazia bem, né? Era ser pavulagem, que eu dançava padedel e jogar bola.
Bate na palma lá de casa, onde é o Loré Maguari, eu tamo o Loré Maguari. Tava Flamenguinho, eu tamo migrar pro Flamenguinho, eu não tinha tempo ruim, né? Tinha que ser jogador pela quantidade de... Agora, Zezinho Macapá, você foi começar a ser visualizado, a ser contemplado, a ser idolatrado quando você chegou no São José. Sim. Você chegou o quê? 14 anos? 14 anos, 13 para 14 você anos. Você entrou no lugar do Antonino Costa e nunca mais saiu da titularidade. A história foi o seguinte, no aniversário do São José, não sei de quantos anos, o São José foi jogar contra a seleção da DEG. Era a seleção do Rio de Janeiro, uma seleção que tinha dos campeões, o bicampeão mundial, que eles andavam pelo país inteiro fazendo apresentações, amistosos, ganhando dinheiro. Pampolini, Jair da Rosa Pinto, era Jair, um lateral, era um time, mas fez jogar com São José. E eu estava lá, olhando, eu já era da base do São José, tipo de leite, migrando, saía jogar nos outros clubes e voltava para o São José treinava. E lá numa discussão, o treinador era o Janjito, um abraço para o Janjito, cracaço de bola. Janjito vai me dar uma entrevista, esse também tem muita história, tem tio, né? Meu tio, né? E o Janjito era o treinador do São José. Numa discussão lá com o Antonio Costa, ele tirou o Antonio Costa, olhou assim, só estava eu lá para completar o banco, alguma coisa, eu já era da base. Mandou eu pegar meu material, fui para o jogo. No final do jogo, para terminar o jogo, o Janjito me coloca no jogo, eu fiz a minha parcela, e já jogava, né? Eu era um moleque meio que atrevido. E entrei nesse jogo, e o amadorismo tinha alguma coisa assim, na época, não sei como era que funcionava, o Piraca, o seu Orlando Torres, foi expulso nesse jogo, numa confusão que teve lá. Quando foi no jogo seguinte, tinha que cumprir uma suspensão. Aí no outro jogo, como eu tinha dado conta, eu já passei, e assim foi entrar no lugar do seu Orlando Torres, um abraço, cabeça, muito meu amigo. Então estava no lugar do Piraca, aí assim fui, o Sabará já tinha meio que saído, e eu fui ficando, idade de 72, eu acho que foi aí, eu já vim participando dos eventos do São José, estou até hoje lá. Zezinho, você foi campeão em 71, 72, em 1973 o tricampeonato do Amapaense foi dividido com o Santana Esporte Clube, tá? E que tinha nesse time que você fazia parte, Álvaro, Simões, Haroldo Pena, Temica, Orlando Torres, Piraca, Cabecinha, Orlando Tito, Moacir. Ah, vocês foram o tricampeão amapaense. O título inédito desse time que está aqui no meu peito, né? Sou do Laguinho, desde criança torço, via você jogar nessa época, né? No estádio Glicério Marques, o gigante da favela, né? Todo mundo ia a pé para lá, para a favela, para assistir o São José, principalmente quando tinha aquele clássico, que até hoje eu acredito que seja o clássico mais disputado que tenha. São José contra Ipiranga. Aí era o bicho pegava, né? O bicho pegava. Né? Ali, a gente costuma dizer, eu já falei ainda agora, ali separava o homem dos meninos, só podia entrar lá, na realidade, né, quem tinha tutano grosso dentro da canela. Se tivesse o tutano ralo, não ia dar conta. Mas era muito bom jogar contra o Ipiranga. Então, deixa eu falar assim. Correção? Não, eu vou contar. Nós éramos do São José da base. Sim. Toda essa rapaziada. Quem jogou no tricampeonato? Zé Roberto, Antônio Costa, Alceu, Odilon, lateral esquerdo vagava muito, tinha o Macaco, Orlando Torres, Piraca. Haroldo Pinto estava por lá ainda? Já não jogava mais, porque o Haroldo já era Cartola. Era Cartola, mas migrou muito por conta de trabalho, jogou no Santana. Sim. Saiu de lá, jogou, ele era craque, ele não podia ficar. E lá no São José era meio que de graça. Então o time do São José, Cabecinha, Timbó, era Moacir Banho, tinha um Biraci, é um timaço. E nós éramos das bases. O que é que aconteceu? Os dois foram consagrados-se campeão. E, num processo de estudo, foram todos para Belém.
o Biraci de Abuloro, chamava na época, foi pro Remo. O Antônio Costa foi para Belém estudar. O Odilon foi para Belém estudar. Delmi, o Adelso, foi uma gama. E logo em seguida, nessa confusão toda, fizeram um jogo entre Santana e São José para ver quem ficava com título. Com título não, para quem ficava com troféu. Porque já tinham decidido que os dois tinham sido campeão. E nós fomos para lá, o jogo terminou empate, um igual, sei que o jogo foi empate. E nós fomos para pênalti, né? Nisso que nós fomos para... Nesse jogo, o pessoal todo tinha ido embora. Aí olharam assim, para a base, agora só craque. Jussi jogou, eu joguei, Campos, Carlito de Roça, que depois veio, Pererequinha, Temica, Pretote, que não jogava, todos nós fomos pro couro, já estávamos cascudo, demos conta, empatamos esse jogo, foi igual, e fomos para pênalti. Aí o São José acabou ficando, não sei por onde anda o troféu, mas o São José ficou com o troféu, com os pênaltis. Inclusive eu fui um dos que bati um dos pênaltis, né, que eu era batedor oficial da base, e daí, a partir daí passei a ser o batedor oficial do time de cima. E aí em 72 para 73 subiu todos aqueles ex-moleques, né, que o goleiro titular era o Zé Roberto. A partir daí passou o seu Álvaro, que o Zé Roberto, que Deus o tenha, foi para Belém estudar, fazer medicina. Passou o seu Álvaro, Temica, o Carlito, que estava com o seu, e o Pretote. Quem vos fala, que eu comecei de volante, mas eu era um volante 8, né? Saía lá de trás, um cabeça podre, que é o seu Orlando. E o ataque lá, qualquer um fazia gol, porque o meio do campo não iniciava isso. Era Campos, era Carlito Oliveira, que Deus o tenha, era o Santana, o Amiral que nós precisamos de lá, o Moacir Banha ainda era, o Palhinha, o Léo também jogou muito. O Léo, irmão do Palhinha, sim, filho do Louro. E aí saía todo mundo queria jogar no São José. O Lavico, não sei como, apareceu o Lavico também, que era do MV3, foi craque do ano, um ano aí, no outro ano migrou para o São José, onde nós fizemos no meio do campo. Era quase que imparável. Zezinho, só para ilustrar a curiosidade, gente, o São José foi criado pelo oficial de justiça Messias. Ficava aqui no Couto Machado com a Presidente Vargas, a sede do São José. E depois compraram um terreno lá no Laguinho, na Nações Unidas, que hoje é José Tupinambá, do Biluca, nosso amigo Biluca, onde você nasceu. Curiosidade, gente, e depois de todos esses imbróglios, hoje você pode até encontrar com esse troféu que você falou aí, que hoje o São José tem uma sede lá no lado da Betral. O Otaciano colocou uma sede e todos os troféus do São José parece-me que migraram para lá. Eu não sei se esse troféu que tu estás falando, de repente está lá. Só para título de informação de quem está nos ouvindo.